Nós estamos dando início, mais uma vez, aos seminários da pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas, e hoje nós temos a honra de ter conosco o professor Dr. Marcelo Zaldini Hernandes. O professor Marcelo Zaldini, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele vai nos falar sobre um tema bem interessante, modelagem para inovação molecular, o MODMOL. E o professor Marcelo, ele tem graduação, tem mestrado, tem doutorado em Química, e o professor Marcelo, ele fez o seu mestrado e a sua graduação na UFSCar, em 1995, 1997, e o seu doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2001, em Química. Atualmente ele é o professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE e ele tem uma larguíssima experiência em Química Teórica e Modelagem Molecular, de fármacos, né, sistemas de interesse biológico, e ele trabalha em várias vertentes, principalmente no desenvolvimento de software, né, e na aplicação de abordagem em sílico para a inovação molecular. E ele vai nos falar, então, algo sobre as pesquisas que ele tem feito nessa área. Ele estará falando conosco por 50, 60 minutos, depois estará aberto para perguntas. Professor, esteja à vontade, né, se o senhor já quiser, no caso, compartilhar a tela. Ok, obrigado. Então, eu quero inicialmente agradecer o convite do programa de pós-graduação e do Kelson, em especial, para mostrar um pouco do que a gente tem feito ao longo desses quase 2 décadas aí no laboratório de Química Teórica e Medicinal, aqui na UFPE, né, e compartilhando com vocês um pouco do que nós temos feito dentro do contexto desse grupo de pesquisa que nós temos chamado de Modelagem para Inovação Molecular, um grupo cadastrado no CNPq, o qual faz parte também a professora Valéria também, que está aqui com a gente, né? E nós pretendemos mostrar alguns trabalhos. Eu procurei deixar a apresentação mais fluida, mais rápida, para deixar espaço no final, mais para as perguntas, talvez seja mais, enfim, enriquecedor a gente deixar para o final algumas perguntas, dúvidas e tal. Então, não vou sobrecarregar muito nos slides, espero eu, né, para deixar mais tempo para as discussões, né? Então, ser mais objetivo. Mas, se quiserem me interromper também, fique à vontade, tá? Bom, vou mostrar um pouco das nossas primeiras, mais ou menos, um caráter histórico também, né, das nossas colaborações e como o trabalho se desenrolou nesses últimos 20 anos, mais ou menos, de trabalho, né, nessa área de química medicinal e modelagem molecular, né, digamos assim, trabalhos que envolvem química, né, mas essencialmente química aplicada à área farmacêutica, né, eu estou situado no Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE. Então, nesse contexto, eu vou apresentar os principais trabalhos da gente nessa área, né. Esse é um dos trabalhos que a gente publicou mais recentemente, o ano passado, né, 2019, em colaboração com um grupo francês, onde nós estudamos mecanismos de ação dessas aril semicarbazonas, né, com atividade anticâncer, né, atividade citotóxica delas foi medida, né, in vitro, e nós fizemos a modelagem nesses alvos de quinases conhecidas para essas classes de moléculas, né. Então, isso foi publicado no Pharmaceuticals em 2019. Vocês podem ver aí, a gente teve uma boa correlação, né, corroborou relativamente bem com os dados in vitro, né, nossas observações em sílico, né, modelos em computador. Esse foi uma colaboração com o mesmo grupo, mais recente, agora acabamos de publicar, vai ser em 2021, que é, né, um produto natural. Eu tentei também dar um enfoque nessa apresentação, como eu sei que vocês trabalham bastante com produtos naturais, né, eu também tentei puxar um pouco para esse lado, para vocês se identificarem aí, né, com as moléculas. Então, esse é um trabalho que nós acabamos de publicar, né, avaliação da nigericina, né,
também em alvos bem parecidos com do trabalho anterior, a gente expandiu um pouco, mas aqui está um exemplo, por exemplo, nós usamos esse alvo JAK3, né, e tentamos compreender, esse é um padrão que a gente tem procurado estabelecer na hora de fazer a modelagem, não só medir a afinidade predita, né, em sílico, ou seja, o valor do DOC, né, como a gente chama, nos dá normalmente uma pontuação, um score, né, que permite a gente fazer uma classificação relativa das moléculas mais potentes e menos potentes, em sílico, pelo menos, né, a afinidade predita pelo alvo. Mas a gente também procura estabelecer as razões a nível molecular, né, as razões moleculares, para explicar aquela maior ou menor afinidade também. Às vezes a gente vê os dois extremos para poder compreender o mecanismo. Então, as interações intermoleculares que estabelecem ou justificam, né, porque uma molécula é mais potente do que outra. Então, a gente sempre faz esse tipo de análise com o máximo de detalhe que a gente consegue. E aqui propusemos esse mecanismo de ação, que vocês estão vendo aqui na direita, né, em cima, que passa por esses dois alvos importantes, né, o JAK3, GSK3-beta, né, relacionados a outros alvos farmacológicos importantes. Né. A gente, obviamente, faz isso em colaboração, né, com grupos experimentais, tanto de síntese com os produtos naturais, quanto grupos de farmacologia, né, tanto aqui no Brasil, na UFPE e outras universidades, quanto em outros países, como, por exemplo, nesse caso, o grupo francês, que nós colaboramos já há algum tempo. Né. Aqui só um apanhado histórico, né, um pouco de história do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa. O primeiro trabalho que nós publicamos com DOC molecular, ele foi publicado no Bioorganic Medicinal Chemistry em 2006. Então, já se vão aí uma década e meia, né, mais ou menos. E tem um trabalho que a gente tem, né, bastante apreço por ele, que é um trabalho que foi publicado no Journal Medicinal Chemistry, uma revista bastante importante, né, na área de química medicinal, em 2012, né, um trabalho com anti-decruze. E o primeiro trabalho que nós publicamos na área de imunologia, né, vaccinologia reversa, em especial, eu vou mostrar um pouco para vocês, foi em 2016, é um trabalho mais recente, tem apenas aí 4 anos, né, mais ou menos. O trabalho começou em 2015, na verdade, então tem praticamente 5 anos a gente vem trabalhando com isso. Esse é o capítulo que nós publicamos nesse livro da Bentham, né, foi organizado pelas professora Valéria, Milena, pelo Alain Dessin, um colaborador que nós temos lá também na França, e o capítulo 2, que é esse capítulo dedicado às abordagens in sílico, né, contra os tripanosomatídeos, né, foi escrito por um grupo, né, que nós organizamos aqui para escrever nessa área. Bom, vou falar um pouco, então, do que é um dos pontos que nós desenvolvemos no laboratório, né? Basicamente, nós temos 2 grandes linhas de pesquisa, eu diria, no nosso grupo, que é o desenvolvimento, né, de metodologias, desenvolvimento e a implementação, né, de software para trabalhar nessas áreas, né, de inovação molecular, inovação terapêutica. Então, a gente desenvolve e a outra linha seria a aplicação, né? A gente aplica também essas metodologias em sílico, ou de modelagem molecular, como eu costumo dizer, para resolver problemas, né, nessa área de química medicinal, química farmacêutica, como queira, né? Os termos aí variam um pouco dependendo da área que você está. Mas, basicamente, a gente usa, né, as ferramentas, não só as que a gente desenvolve, mas também outras ferramentas desenvolvidas por grupos sérios, né, ao redor do mundo, publicadas na literatura, e a gente faz uso das ferramentas mais úteis para poder resolver problemas complexos nessa área de química medicinal, ou problemas que envolvem modelagem de sistemas de interesse biológico ou farmacológico, tanto do ponto de vista de moléculas pequenas, eu chamo, seriam moléculas pequenas, não são macromoléculas, né, biomacromoléculas, então são ligantes, né, fármacos, candidatos a fármacos, produtos naturais, produtos sintéticos, moléculas pequenas, né. E também a gente faz modelagem de biomacromoléculas, né, peptídeos, proteínas, né, a gente também já trabalhou com DNA, coisas desse tipo. Então, nós estamos nessa interface, né, de fazer desenvolvimento, implementação mesmo de software
e fazer a aplicação, não só das ferramentas que nós desenvolvemos, mas também de outras, juntando todo o aparato que nós temos para poder resolver esses problemas, que são de natureza bastante complexa, muitas vezes, né, para chegar ao resultado final, resolver o problema de química medicinal. Então, o que viria a ser um High Throughput Virtual Screening, né? O HTS, o High Throughput Screening, né, é um termo que já é mais ou menos conhecido, né, na área, que é aquele ensaio em batelada in vitro, né, muitas empresas farmacêuticas já têm, até alguns centros de pesquisa no próprio país, já tem aquele equipamento robotizado, né, que trabalha com aquelas, normalmente, plaquinhas de 96 postos, né, onde você tem um ensaio in vitro, né, bem estabelecido, do tipo ELISA, né, espectro fotométrico, muito rápido, para fazer ensaio de dezenas de milhares de compostos, ou centenas de milhares de compostos, se bobear, né, dependendo da escala e do tempo que você tem à disposição, você testa uma quantidade enorme de compostos contra, às vezes, mais de um alvo, inclusive, simultaneamente, né, seria o HTS, o High Throughput Screening, né, mas, quando a gente pensa em métodos em sílico, né, nós temos que pensar em métodos virtuais, né, então seriam os métodos de High Throughput Virtual Screening, que nada mais são do que métodos de, por exemplo, docking molecular, mas otimizados para trabalhar com grande número de moléculas, com grande número de alvos terapêuticos, né, com máxima performance, mas sem perder a precisão, né, essa é a nossa preocupação sempre, para evitar, né, falsos positivos, né, ou falsos negativos, né, às vezes. Então, no nosso laboratório, a gente vem desenvolvendo já um trabalho há algum tempo, desde o trabalho de iniciação científica, na verdade, do Felipe, acho que ele está por aí, ou está para chegar aí no seminário, e acabou virando dissertação de mestrado, tese, hoje até pós-doc, na verdade, ele continua trabalhando com essa ferramenta, que é o Gridomol, né, porque a gente foi vendo que tinha mais coisa para fazer, e como eu costumo brincar, né, um programa de computador é alguma coisa que você é igual casa, né? É igual casa, quando você constrói casa, você não termina a casa, você desiste, né? Você desiste e invade. Depois você, né, recuperou o fôlego, aí você faz mais alguma coisinha e faz uma reforma, né? O programa de computador é assim, né? Você não termina nunca, você desiste, aí você faz a versão 1, né? Aí você toma um fôlego, um ânimo, aí você faz a versão 2, né? E assim vai. Então, o Gridomol é um desses, né, que já rendeu para a gente muitos dividendos, né, muita alegria, assim, a gente já gerou diversos resultados extraordinários para esse programa, né, programa que o Felipe, particularmente, que é o nosso pós-doc atualmente, ele tem se empenhado bastante. Então, basicamente, o Gridomol, né, que é um programa de docking molecular em grid, né, essa é a ideia inicial, mas é basicamente para explorar essa ideia de High Throughput Virtual Screening, né? Ou seja, de fazer um ensaio de batelada, de virtual screening, de mapeamento, de peneiramento de moléculas virtual, né? Usando métodos in silico, né? Tentando encontrar moléculas que têm afinidade por alvos, usando métodos de docking molecular, essencialmente, mas em alta, né, performance, em batelada, né? Com muita performance envolvida, e isso acaba envolvendo paralelismo também, né? Métodos paralelos, para usar o máximo de performance de sistemas computacionais paralelos, que hoje em dia são típicos, né? Praticamente qualquer unidade de pesquisa que a gente encontra. Então, nós podemos fazer execução, na verdade ele foi desenvolvido com o sistema de grid de computadores, que é um conceito um pouco diferente de cluster, né? É um conceito, na verdade, antigo, que foi retomado recentemente, né? Mas hoje em dia a mudança de paradigma, né, exigiu que a gente adaptasse ele para um sistema de multicore, de máquinas, né, de grande porte, multiprocessadas, multicore, multithreading, que a gente chama, né, muitos processadores numa única máquina, então ele já está adaptado para isso. Ele provê uma capacidade, né, de distribuir uma tarefa, né, um problema que é típico de muitas tarefas, né, no sistema paralelizado, né? E aí, isso cai dentro de um conjunto de problemas que a gente conhece como BOT, Bag of Tasks, né? Você tem um
um conjunto de tarefas individuais. O conjunto, ele é extremamente desafiador, porque ele é muito grande o problema, né? Se você olha o conjunto inteiro de problemas para fazer. O que é o conjunto? É o número de cálculos individuais de DOC molecular, vamos dizer, de centenas, né, de milhares de compostos, contra, às vezes, mais de um alvo, 2, 3, 10 alvos farmacológicos ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Então, você tem, quando você cruza, né, multiplica os ligantes pelos alvos, você explode esse número de cálculos individuais de DOC molecular, de virtual screen que você tem que fazer. E aí você tem, tipicamente, um problema como esse de um bag of tests, um conjunto, um saco, né, um conjunto de tarefas que você precisa realizar. Cada tarefa individualmente, você conseguiria realizar no computador simples, digamos assim. Mas quando você junta esse conjunto de tarefas todo, ele é extremamente desafiador do ponto de vista computacional, de custo computacional. Então, como esses problemas, eles têm, cada cálculo individualmente, ele tem o que a gente chama de independência lógica e temporal, ou seja, eles são executados de maneira independente, né, como cálculos individuais, a gente classifica isso como uma estratégia do tipo divide and conquer, né, dividir para conquistar. Então, você pode paralelizar um problema como esse tranquilamente, porque você realiza as tarefas individualmente e depois reagrupa isso tudo automaticamente, né? O programa faz isso, ele mesmo separa as tarefas individualmente, né, para os núcleos ociosos do computador, e à medida que os cálculos vão terminando, ele vai redistribuindo as tarefas que ainda faltam para os núcleos que ainda estão ociosos do computador, né, até terminar toda a tarefa. Né? Então, você tem 1000 cálculos para fazer, mas só tem 10, né, processadores, ele vai distribuindo de 10 em 10 até terminar. Né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, deixa eu mostrar alguns detalhes disso. Nós temos já esse programa, né, o Felipe trabalhou bastante já nele, então ele já está todo interfaceado, inclusive com uma interface gráfica de usuário, como vocês podem ver aí, que analisa, inclusive, já os resultados de DOC, né, porque quando você tem um problema como esse, que, né, você gera muitos resultados, a dificuldade não é só você realizar o cálculo, a dificuldade é você analisar esse número de, né, resultados simultaneamente, uma visão panorâmica da coisa, uma visão global, né, uma visão total, digamos assim, comparativa. E aí o programa, ele usa recursos de bibliotecas gráficas e tal, para fazer justamente mapas, comparações, gráficos, já alinhamento, ordenação de energias, e isso facilita bastante o tipo de análise que a gente faz, né? Então, a gente pode ordenar, né, essas energias, por exemplo, para ver do menor ao maior, como vocês estão vendo no gráfico de baixo aqui, né? Aqui está o mais estável, né? Menos 15 até o menos estável, menos 3, por aí, né? Então, a gente sabe exatamente quem é o complexo, né, ligante-alvo que gerou a afinidade maior pela enzima, pelo alvo farmacológico. Né? Então, a partir daí, a gente vai investigar as razões disso, a nível molecular, as interações intermoleculares, e a partir daí começa todo o trabalho para investigar a molécula mais potente, como é que ela é um lead compound, um composto protótipo, para o problema de química medicinal em questão. Fizemos testes de desempenho também, que são importantes, né, para entender como esse sistema, ele é distribuído em paralelo, né, a gente vê performance mesmo. Então, nós testamos um conjunto bem clássico de moléculas na literatura, que é um conjunto de 210 complexos, ligante, receptor, né, que tem bem caracterizado na literatura, do ponto de vista de energias de binding mesmo, e constantes de inibição já experimentais, já bem caracterizadas in vitro, né? E fizemos os testes sistemáticos, né, fazendo o cálculo em um processador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8, né, por exemplo, para ver sistematicamente como o sistema é homogêneo, são todos iguais, né, a gente ia vendo como é que era o escalonamento do cálculo, né. Então, a gente chegou a alguns resultados interessantes, né, por exemplo, o fato de que, quando existe um parâmetro, quem já faz uso de métodos de DOC molecular, usa o programa como o VINA, que é um dos mais usados, né, sabe que tem um dos parâmetros que a gente controla a precisão do cálculo final, que é o exhaustiveness, esse EX aqui, né, significa isso. Exhaustiveness é um parâmetro que, essencialmente, está relacionado à exaustão da busca das soluções, né. Quando você aumenta
de 8, que é o default, basicamente, dele, para 32, né? Você vai aumentando, assim, normalmente, um APG, 2 em 2, você vai aumentando a precisão. Lógico, você vai aumentando a demanda computacional, o cálculo vai ficando mais demorado, mas você vai aumentando a precisão, a solução, né, final, ela vai melhorando, né? Você vai encontrando soluções mais estáveis. E nós conseguimos observar que, em média, quando a gente passa do exaustivo NIS 8 para 32, nessa média aqui, desses complexos, a gente conseguiu uma redução da afinidade em sílico em até 1,4 quilocalorias por mol, ou seja, menos 1,4 quilocalorias por mol, a menos, né? Quer dizer, mais estável, quando a gente aumenta esse parâmetro de busca, o que, é claro, torna o cálculo mais demorado, por isso a gente só consegue fazer isso num ambiente computacional paralelizado, como esse, né? Então, esse foi um teste bem rigoroso, pode ver que nós testamos 192 condições diferentes, né, que é 8 processadores, né, vezes, na verdade, 8 núcleos, né, a gente chama de processamento, vezes 8 instâncias, são 8 cópias de cálculo, né, vezes 3, né, que são 3 condições exaustivas, então a gente fez 192 condições diferentes, vezes 210 cálculos individuais, são os complexos, né, ligante, receptor. Isso gerou um total de mais de 40 mil cálculos individuais de docking, né, que só de CPU time deu mais de 12 dias, né, para quem está acostumado a fazer esses cálculos, CPU time é o tempo de CPU, não é o wall clock, que a gente chama, que é o tempo de parede, né, de tempo de parede, quer dizer, para fazer esse cálculo demorou meses, né, isso tudo. 12 dias é o tempo só rodando, né, em CPU. Isso demorou meses, na verdade, para fazer, né. Então, continuando aqui, esse foi um outro trabalho que a gente também fez usando o Gridomol, mais recente, um trabalho de colaboração com a Valéria, um projeto que nós temos aprovado, a Valéria é coordenadora, lá na Fiocruz, e nós temos mapeado fitalimidas, que têm um potencial para alvos de tripanossomatídeos, né? Então, pode ver que nós testamos em 6 enzimas, 6 alvos de Chagas e Leishmania, tá? E testamos 152 mil ligantes mapeados em bancos de dados bem conhecidos na literatura, em alvos, tá? Então, 152 mil moléculas em 6 alvos, fazendo em 2 etapas, uma etapa, né, com uma precisão boa e outra etapa com uma precisão super, digamos assim. O que gerou um total de quase 1.996.000, uns quebrados mil, praticamente 1 milhão de cálculos individuais de DOC que nós fizemos aqui com o Gridomol, né? Nessa escala de cálculo, fazer quase 1 milhão de cálculos, você só consegue fazer, né, sem cometer muitos erros, né, automaticamente e tal, porque, além de tudo, o Gridomol, ele ajuda a gente a preparar os inputs, ele prepara tudo automaticamente, você só carrega os arquivos. Então, você não tem envolvimento manual com os arquivos, o que favorece muito, né, o estabelecimento de um trabalho como esse, porque você não está muito suscetível a erros, né, aqueles erros de digitação, erros de usuário mesmo, que a gente normalmente comete quando faz esse tipo de trabalho. Então, o Gridomol não é só a vantagem de distribuir o cálculo no ambiente paralelo, mas é a preparação dos arquivos, toda automática, a análise dos resultados depois, panorâmica. Tudo isso acelera muito o trabalho, você só, né, assim, consegue fazer trabalhos desse porte, né, com auxílio de ferramentas dessa natureza, né, esse é o nosso interesse. Aqui os gráficos, só para vocês terem uma distribuição de como essas 152 mil moléculas estão distribuídas em valores de log de P, peso molecular, número de doadores, aceitadores de ligação de hidrogênio. Pode ver que tem uma distribuição boa, né, é um conjunto bem disperso. Bom, finalmente, a partir de 2015 a gente começou, em 2016 a gente publicou o primeiro trabalho com vacinologia reversa, né, ou que é chamado também de Computational Immunology, ou Immunoinformatics, né, são nomes associados a, basicamente, essa área que é, eventualmente, o uso, né, de modelagem molecular para ajudar no desenvolvimento vacinal, né. Então, como é que é o desenvolvimento vacinal típico, né? Você vai lá, testa, né, os candidatos a epítopos, né, experimentalmente, é isso? É um trabalho gigantesco, como é um trabalho também de desenvolvimento de química medicinal, né, do novo fármaco. É um trabalho enorme, né, vai lá, volta para a bancada, otimiza a molécula,
né? Aí não tem propriedades farmacocinéticas boas, ou tem uma toxicidade que não é adequada, então você tem que voltar, replanejar. Então, por isso que demora aquele número, aquela escala de tempo, né? 6, 7, 8 anos, né? Às vezes, dependendo se é uma inovação radical ou incremental, pode ser um pouco menos. Mas a inovação de vacinas também é difícil, porque é um trabalho normalmente, tipicamente experimental ao longo dos anos, vem sendo feito de maneira experimental, né? Mas nos últimos anos, o uso de computadores, né, a imunologia computacional ou a imunoinformática, ela tem ajudado muito, porque ao invés de você fazer o ensaio, os ensaios experimentais com esses candidatos a epítopos, né, a digamos, substâncias ou moléculas, eu vou chamar tudo molécula, para mim é tudo molécula, né? Essas substâncias que vão, né, ter potencial de causar a memória, né, lá no sistema imune, né? Eu tô tranquilo aqui hoje, que qualquer coisa que eu falo de besteira, a Valéria pode me corrigir no final, então estou tranquilo. Viu? E, assim, a gente pode fazer uso hoje desses métodos computacionais para acelerar muito o processo de descoberta de candidatos a epítopos, usando com segurança os métodos de vacinologia reversa, por isso chama vacinologia reversa, porque você parte, né, dos alvos, que normalmente são os complexos lá dos MHC, os complexos histopatológicos principais, e aí você busca por candidatos a epítopos, foi isso que a gente fez, basicamente, né, isso acelera muitíssimo o processo de desenvolvimento, né. Obviamente não exclui, né, a necessidade de realização dos ensaios experimentais, in vitro, in vivo, não exclui, nunca vai excluir. Eu costumo dizer isso em todas as minhas aulas. Os métodos in sílico nunca vão excluir os métodos in vitro, in vivo. Mas eles aceleram, usados sinergisticamente, usados em combinação, os métodos in sílico, eles aceleram muito, porque você descarta um monte de epítopos que já não tem, né, você sabe que não tem afinidade pelos alvos, né, imunológicos. De cara, você sabe com segurança, usando modelos seguros, metodologia segura, programas, né, de confiança, você sabe que eles não teriam a mesma afinidade. Então, você já descarta, é como se fosse uma peneira, né? Por isso que é um screening, tá? É um screening virtual, com muita segurança. Então, só para dar uma base, digamos assim. Então, o Gridomol, né, ele foi adaptado, né, e foi incluído nele esse módulo, digamos assim, de vacinologia reversa. Ele já fazia o docking molecular, né, que é o docking de, digamos, moléculas pequenas em alvos, né, peptídicos, né, proteicos, né, essencialmente, tá? Que não serve só para isso, mas normalmente a gente usava para isso, né, moléculas pequenas docadas em alvos proteicos, né, enzimáticos. Mas o Gridomol foi adaptado com esse novo módulo, um novo módulo no programa, que é o módulo de vacinologia reversa, tá? Que é essa tela aí que vocês estão vendo na primeira tela. E ele foi usado na primeira vez nesse trabalho que nós publicamos em 2016 no Frontiers, né? Onde a gente fez manualmente e depois viu que funcionava para poder implementar automaticamente no programa. Então, nós testamos 32 mil estruturas, tá? 32 mil complexos, 32 mil cálculos individuais, contando os epítopos e os alelos, né, de MHC. Os candidatos, na verdade, a epítopos que vieram lá do banco de dados TriTrip, o banco de dados de tripanosomatídeos, né, focando em leishmania, tá? Então, é um trabalho gigantesco, né, e aí, de novo, você só consegue começar a pensar nisso usando estratégias paralelizadas como essa. Porque o número de cálculos é tão grande e o nível de precisão que você precisa é alto, às vezes, porque você quer calcular uma afinidade com muita precisão para não descartá-la logo de cara, para não ter um falso negativo, né? Ou nem um falso positivo, porque ele vai te atrapalhar lá na frente também. E aí você precisa de precisão e precisa de rapidez, porque o número de cálculos é enorme e você está correndo contra o tempo, né? Então, o Gridomol foi adaptado para isso justamente pelo ambiente paralelizado, né? Nós conseguimos fazer o docking dos candidatos a epítopos em alelos de MHC de classe 1 e 2, né? Os complexos histopatológicos, usando o catálogo de antígenos, né? Que nós tínhamos pré-selecionado lá para o bioinformática. Isso é um trabalho de colaboração, né? Grande, feito com outros pesquisadores lá da Fiocruz, inclusive. O predito, né, do patógeno, né, foi usado para prever esses epítopos, né, e o desenvolvimento de novas vacinas, né, de forma mais rápida, pode ser feito, segundo a literatura, usando os métodos de vacinologia reversa,
cai para 1 a 2 anos, em comparação com os métodos convencionais de 5 até 15 anos, assim, quanto à literatura, né? Então, os métodos de vaccinologia reversa, eles realmente têm essa tendência de diminuir muito, acelerar muito o processo de desenvolvimento vacinal, mas a gente só aplicou aí para tripanosomatídeos, hein? Não aplicamos para mais nada, nem disso. Essa é a outra tela do programa, né? A gente fez na forma de um wizard, né? Ou seja, uma sequência de telas que vai instruindo o usuário a chegar no resultado final, né? Desejado, pode ver que ele é todo interfaceado, né? Graficamente ele vai mostrando o resultado em tempo real. Aqui vocês já estão vendo resultados, né? Direto do cálculo, né? ISC é o score de interface, que já mapeia a afinidade dos alelos com os epítopos, né? Então, a gente já está vendo o resultado aqui. Mas, isso foi publicado, né, nesse artigo, em 2016, tá? Na Frontiers. Então, pode ver, a combinação de métodos em sílico para busca, né, de epítopos potenciais, CD4 e CD8, no proteoma de Leishmania brasiliense, tá? A gente tem alguns critérios aqui, né, no trabalho, assim, de alcançar o máximo número de alelos possíveis, de todas as espécies, né? E aí, basicamente, a nossa metodologia, a parte da modelagem 3D, vou chamar assim, porque tem uma modelagem, digamos assim, que antecede isso, que é a parte de bioinformática, que selecionou os candidatos a epítopos a partir do proteoma, né, predito, né, do genoma conhecido, proteoma predito dos tripanosomatídeos, né. Então, a gente pegou esse trabalho a partir desse ponto, né, em colaboração, óbvio, e fez a parte da modelagem tridimensional, ou seja, a partir do conhecimento mesmo da estrutura tridimensional dessas proteínas, né? E, basicamente, o que a gente fez está resumido nessa figurinha, vocês podem ver, né? A partir do banco de dados PDB, a gente conseguiu essas estruturas, as que estavam disponíveis, né? Usamos os métodos aqui mais reconhecidos, digamos assim, na literatura, mais usados no meio acadêmico, né, e também no meio industrial, que é métodos como o Rosetta, né, que são programas seríssimos, usados hoje, mais usados no estado da arte, eu diria, né, na modelagem de sistemas como esse, né, e aí nós utilizamos no início, vocês podem ver, 32.658 complexos, né, que é a combinação do peptídeo que vocês estão vendo aqui no centro, né, que é o candidato a epítopo, com o alelo do MHC, que é essa estrutura maior. Então, tinha 32 desses complexos, 32 mil, inicialmente, né? Então, nós fomos utilizando uma sequência de metodologias, aumentando a precisão, nível de precisão, à medida que o número de complexos também foi baixando, a gente foi aplicando filtros, né? Filtros com segurança. Então, chegamos no final, 204 complexos, pode ver que o score, né? Esse average score é o nível de afinidade, né, do epítopo pelo alelo, né? Pode ver que ele vai aumentando, ele sai de menos 19, passa para menos 34, e aqui já é menos 38, né? Então, vai aumentando a afinidade relativa, ou seja, a gente está buscando e realmente encontrando epítopos candidatos, né? Epítopos com maior afinidade pelos alelos. E aí, obviamente, a gente mapeia, isso tudo são figuras do artigo, a gente mapeia as interações intermoleculares de novo para explicar, no caso de cima, né? São as ligações de hidrogênio, do azul, que é o epítopo, o candidato epítopo, com o verdezinho, que são os resíduos de aminoácidos lá do alelo, de MHC, explicando justamente os numerozinhos são as distâncias, ligação de hidrogênio, por exemplo, para explicar, né, por que esse candidato epítopo é o mais potente de todos. Então, esse é o A, né, que aparece aqui, ó, no extremo do gráfico, tá vendo? O C está aqui embaixo, e o B é esse com menor afinidade, pode ver que ele só faz 4, né, ligações de hidrogênio, então a afinidade dele é bem menor por causa disso. Coisa desse tipo, né? E também, junto nesse artigo, nós publicamos os resultados já experimentais. Então, foi comprado, né, foi mandado sintetizar esses peptídeos, né, isoladamente, os 10 top ranked, né, e aí foi feito o ensaio, né, com PBMC, e aí pode ver que, né, a grande maioria deles mostrou, de fato, estatisticamente, né, um resultado estatisticamente significativo, né, que eles, de fato, são reconhecidos, né, pelo sistema imune
foram testados com pacientes que já tinham tido contato com leishmania, né, em sangue de pacientes que já tinham tido contato com leishmania. Então, eles realmente, esses peptídeos que foram selecionados, candidatos a epítopos, selecionados por um método completamente in silico, no computador, né, ao se testar, né, por esse método in vitro, né, PBMC, foi confirmado, né, que eles realmente tinham, ou despertavam, eles eram reconhecidos pelo sistema imune, né, desses pacientes, né. Então, nós ficamos bastante satisfeitos com esse resultado, e isso tem gerado dividendos, frutos, né, no laboratório. Outros alunos têm trabalhado com esses peptídeos, tanto do ponto de vista experimental, né, lá no grupo da Valéria, no laboratório da Valéria, quanto, né, outros trabalhos em colaboração. A gente tem explorado outras vertentes também desses peptídeos. Os trabalhos em colaboração, aqui só para citar algumas tipos de trabalho que a gente tem feito, mais antigos, né? Esse daqui são fitalimidas, né? Com propriedade imunomodulatória, sabe que está tendo um reavivamento, né, das fitalimidas depois da talidomida, mas derivados de talidomida e fitalimida, né, tem aparecido com capacidade imunomodulatória e antitumoral tremenda, né, alguns derivados com atividade antitumoral e imunomodulatória incrível, né. Esse tem sido muito estudado. A gente, em 2010, fez esse estudo, inclusive fizemos cálculo de química quântica para mapear o que a gente queria ver, conformações, né, com muita precisão, porque justificava lá a estrutura cristalográfica, inclusive, que tinha sido mapeada. Então, a gente fez esse tipo de análise. Aqui embaixo, o resultado experimental, né, em vivo, né. Esse é um peptídeo natriurético que nós fizemos a modelagem por homologia, foi publicado na Toxcom em 2013, né, é um peptídeo natriurético estudado em colaboração que nós tínhamos com o pessoal da farmacologia do Ceará, Universidade Federal do Ceará, e eles isolaram isso daí de Titus serralutus, se eu não me engano, é um escorpião, né? Escorpião. E nós fizemos a modelagem baseada na homologia que ele tinha com peptídeos natriuréticos tipo C, né? Todo o trabalho de bioinformática, mas a modelagem tridimensional desse peptídeo que tem uma ponte de sulfeto, né? Interessante. Outro trabalho, em 2015, foi com larvicidas, né? Então, nesse trabalho a gente fez também em colaboração com o pessoal lá da Química, aqui da UFPE, e fizemos tanto modelos de QSAR, né? Colaboração lá com a Química, mostrando, aqui embaixo dá para ver o modelo de QSAR, né? Log de 1 sobre LC50, que é a atividade larvicida, né? Usando descritores, né? Momento de polo, né? Log de P, basicamente, mas no lado direito, aqui em cima são as curvas, né, de atividade de binding, digamos assim, desses dois compostos, 11 e 4, foram medidos na enzima isolada, essa enzima sterol carrier protein 2, né, que foi usado como alvo para a atividade larvicida desses compostos, essa série, né, então nós fizemos o docking exatamente em cima desse alvo, mostrando aqui que tinha um movimento interessante dessa fenilalanina 105, lá, que estava bem no sítio de ligação dessa enzima. Bom, aqui são trabalhos mais recentes, 2019, um trabalho em colaboração lá com Salvador, né, Fiocruz lá de Salvador, um trabalho com derivados de gendanalmicina, né, inibidor da enzima HSP90 de leishmania, né, um trabalho que nós usamos uma metodologia um pouquinho diferente, está aqui, né, os derivados, mas nós, por causa da natureza interessante, o sui generis dessas moléculas, que são cíclicas, esses derivados de gendanalmicina, a gente usou uma metodologia um pouco diferente, né, sui generis, e mapeamos as mudanças conformacionais desses ciclos, fizemos um tratamento tipo ensemble, como a gente chama, e conseguimos mapear justamente mostrando, corroborando com o resultado in vitro, né, que essas moléculas, né, esses inibidores, tinham mais afinidade pelos alvos
de leishmania do que pelos respectivos alvos humanos, com homologia, né? As HSP83, são os homólogos humanos, né? Nós mostramos que essas moléculas, tanto a gentamicina quanto os dois derivados, têm mais afinidade, em média, pelo alvo da HSP90 do que pelo alvo da HSP de leishmania do que pelo alvo HSP humano, né? Então, isso é importante por causa da seletividade, dos efeitos adversos, né? E esse é um trabalho de T-Cruze, né? Trabalho justamente aquele que eu citei, a gente publicou no Journal Medicinal Chemistry, né? Um trabalho que a gente tem bastante apreço, uma revista importante da área, e a gente tem nesse trabalho resultados in vitro, in vivo também, e, nesse caso, resultados in sílico, né, onde a gente procura sempre corroborar o resultado in sílico com o resultado in vitro, né, nesse caso de binding na enzima isolada. Então, vocês podem ver aqui, né, o PIC50 é menos log do IC50, então, quanto maior o PIC50, mais potente, né, é o fármaco in vitro, né, o candidato, né, fármaco, ligante, vou chamar aqui, né, quanto maior o PIC50, mais potente essa molécula in vitro, tá? E o docking score, nesse caso, né, quanto maior aqui, o programa que nós usamos aqui é escala positiva, então, quanto maior, mais potente. Significa que a molécula 20R, pode ver aqui que nós usamos os enantiômeros, né, separados, então tem o R e o S, nós fazemos o cálculo separadamente com os enantiômeros, né, porque eles têm afinidade separada, diferente pelo álcool, né, por causa da natureza enantiomericamente pura, né, das proteínas, né, homoquiral, como nós sabemos. Então, esse tipo de trabalho. Deixa eu ver aqui, 2014, parecido, só para mostrar, né, é um trabalho parecido de 2014, publicado no European Journal Medicinal Chemistry, também com T-Cruze, usando o alvo que é a cruzaína, uma enzima que a gente usa bastante como alvo para essa série, né, que nós temos colaboração com um grupo que sintetiza esses tiazóis, piridiltiazóis e semicarbazonas, que são clássicos, né, por atuarem nessa enzima, né, são conhecidos na literatura, por atuarem nessa cisteína protease importante que é a cruzaína. Então, pode ver aqui, parece que corrobora bem, né, vocês podem ver no gráfico, né, a molécula 26 seria a mais potente, porque além de ter uma maior afinidade em sílico, maior docking score, é aquela que tem maior PIC50 também, a maior potência in vitro, né, então, na escala vertical, você tem a potência in vitro, na escala horizontal, você tem a potência em sílico, predita em sílico, no computador, né, de modelagem. Então, a gente tenta sempre fazer isso e explicando através das interações intermoleculares, né. Nem sempre é muito fácil fazer isso, porque você tem outros fenômenos que concorrem aí, mas quando você tem uma certa condição, né, de cancelamento de erros e alguns fenômenos principais acontecendo, você consegue fazer esse tipo de comparação. Bom, conclusões. Como conclusões, né, para não me estender demais, eu quero dizer, primeiro, que nada disso é feito isoladamente, né, tudo isso é fruto de um trabalho de colaboração grande, né, ninguém é uma ilha, né, a gente só consegue fazer isso graças ao trabalho, primeiro, dos alunos, né, alunos desde iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, que tem no nosso grupo, no nosso laboratório, né, e eu agradeço a eles, né, todo o empenho e o esforço para poder seguir adiante, né, com esse trabalho. E também os colaboradores, né, do grupo de pesquisa, como a Valéria e outros tantos, né, que permitem, né, que esses trabalhos possam ir adiante, né, porque um trabalho de química medicinal, como esses tantos que eu citei, ele envolve, né, esse tripé, né, normalmente você tem moléculas, né, de alguma natureza, seja síntese, produto natural, uma outra fonte, você tem a avaliação biológica, né, e você tem a modelagem, né, então não tem como, né, fazer tudo isso, né, você tem que envolver colaboração científica, né, então eu agradeço, né, ao envolvimento, né, dos nossos colaboradores, tá? Agora, o que me motiva, né, para fazer isso, né, o que motiva a gente, quer dizer, não é só a curiosidade científica, sim, é também isso, né, a curiosidade científica, eu estou falando aqui, me dirigindo mais aos estudantes de pós-graduação, né, eu sei que tem vários entre nós aí assistindo, então, nessa fase, né, de estar fazendo um curso de mestrado, doutorado, iniciação científica, talvez tenha algum aí assistindo, a gente
é muito movido, né, por aquele negócio de entregar relatório, né? Você tem que entregar, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que entregar o relatório. Sim, mas é óbvio que por trás disso também tem uma curiosidade científica, né? É o que nos move, né? Eu me lembro, não vou contar nenhuma história aqui minha do passado, senão primeiro eu vou revelar a minha idade, não vai ficar, não vai cair muito bem. E segundo, que também não vem ao caso, né? A gente vai perder muito tempo. Mas, assim, o que um pesquisador precisa ter, seja ele da idade que for, é essa curiosidade científica, né, constante, né, a vontade de aprender e continuar aprendendo sempre, né, nunca, né, você pode se cansar de aprender, né, você pode estar lá de bengalinha, teclando no teclado do computador com uma bengalinha, com uma canetinha, né, você já não aguenta mais com o dedo, mas você está com vontade de aprender, né, isso não pode cessar nunca, senão se você perder isso, você deve se questionar se você está, né, você deve continuar, né, sendo um pesquisador. Se você perder essa vontade de aprender e essa curiosidade científica, você deve se perguntar se você deve continuar nessa área de pesquisa. Tá? Esse é o recado que eu deixo, assim, na verdade, como um estímulo, tá? Para quem está nessa área, fazer as coisas não só por um relatório, por uma bolsa, mas pela curiosidade científica. Mas eu quero deixar um outro recado também aqui hoje, tá? Que é uma motivação a mais. Essa motivação é importante, tremendamente importante, da curiosidade científica, do avanço tecnológico, da inovação, né, tecnológica no nosso país, né, desenvolver da balança comercial, né, que desenvolver fármacos pesa na balança comercial do nosso país, desenvolver vacina, desenvolver tecnologia, inovação terapêutica, farmacêutica, tudo isso a gente sabe. Estou cansado, né, de falar isso, a gente escuta nas palestras, tudo. Isso é tremendamente importante. Não entendo o que eu vou falar aqui de maneira diferente. Isso tudo é extremamente importante, tá? Desenvolvimento tecnológico. Mas, assim, isso é apenas uma camada, né? Isso é apenas uma camada, né? A gente precisa entender todas as camadas envolvidas. Nós vivemos, né, numa sociedade. A sociedade ela tem várias camadas, né? E uma das camadas é essa, né? Sim, a questão da tecnologia, né? Do desenvolvimento, da balança comercial, enfim, do desenvolvimento das riquezas do país e tudo. Mas tem outras coisas também importantes, né? Nos motivam também, não só como cientista, mas como ser humano também, né? Então, a minha motivação também é essa, né? Ele disse, Jesus conhece o nosso mundo. Ele não nos despreza como Deus de Aristóteles. Nós podemos falar com ele e ele nos responde. Embora ele seja uma pessoa como nós, ele é Deus e transcende todas as coisas. A necessidade de Deus se expressa na oração. A oração é um choro de angústia, uma demanda por ajuda, um hino de amor. A oração nos dá força para suportar preocupações e ansiedades. Dá esperança quando não há motivo lógico para a esperança, para permanecer firmes no meio de catástrofes. Né? Bom, nós vivemos um ano muito difícil, né? Para todos. Às vezes a esperança se esvai, né? Às vezes não tem passando por isso, né? E aí só me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, né? Quando foi questionado sobre o primeiro, né? O grande mandamento, né? Ele diz, amará ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E ele complementa, o segundo, né? O segundo grande mandamento, semelhante a este amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então, essa é a motivação também para pesquisar nessa área, certo? Trazer, né, benefício ao próximo. Né? Esse é o texto de Isaías 53, né, onde o próprio Senhor Jesus, né, passou pelas piores dores, é o texto que está em azul, é um texto que foi escrito 7 séculos antes, né, da cruz de Cristo, né, para que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, é conhecido como o servo sofredor, esse texto, o título lá, né, da Bíblia. Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O cordeiro foi levado ao matadouro, foi ele e colaboradores diretos, indiretos, também quero agradecer, né, a todos vocês que me escutaram, agradecer de novo ao programa de pós-graduação, ao Kelson, pelo convite e coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que eu puder. Obrigado. Professor Zaldini, muito obrigado pela palestra,
nível das pesquisas altíssimo, e está aberta a perguntas. Tem aqui no chat 2 perguntas. A doutora Ayara Klimo, ela pergunta o seguinte: existem muitos trabalhos experimentais que mostram que drogas ancoradas em nanopartículas aumentam sua atividade biológica. Gostaria de saber se seria possível prever a perda ou ganho de eficiência de alguma droga conhecida com seu sítio ativo também conhecido. Claro que a depender da maneira como essa droga se ancora à superfície da nanopartícula. Bom, eu estou entendendo, Mayara, que quando você pergunta se é possível prever, eu estou entendendo se é possível modelar, né? Essa interação. É isso que eu estou entendendo na sua pergunta. Né? Se teria como modelar, por exemplo, o ligante, quando ele está preso a um suporte, por exemplo, a uma nanopartícula, ele vai mudar os níveis de energia, né, dele. E aí se teria como essa molécula que está com os níveis de energia diferentes, se daria para a gente prever se, com o sítio-alvo, se aumenta a eficiência de alguma maneira de interação com o sítio-alvo ou não. Entendeu minha pergunta agora? Entendi, não, entendi perfeitamente. Aqui, para responder, a resposta é mais longa um pouco, porque a gente tem que considerar diversos aspectos. Quando a gente pensa no docking molecular, esses resultados que você vê a figurinha da molécula, né, do candidato a fármaco, interagindo com o alvo farmacológico, que é normalmente uma enzima, isso a gente chama de farmacodinâmica, certo? Interação fármaco-receptor. Mas tem um outro aspecto da vida, digamos assim, da otimização de um candidato a fármaco, que é a farmacocinética, que é a chamada ADMET, né? Administração, distribuição, metabolização, excreção, ou seja, todo o caminho que o fármaco faz para sair desde a formulação farmacêutica, seja a administração que for, por via oral, intravenosa, seja como for, até chegar a molécula, o princípio ativo, chegar no compartimento, né? Onde está o alvo farmacológico? Pode ser, por exemplo, dentro do citoplasma da célula, onde está o alvo, a enzima. Esse caminho todo é o que a gente conhece como farmacocinética, é o papel de estudo da farmacocinética, dentro da área farmacêutica, Maia. Isso é um mundo, entendeu? Então, quando a gente pensa nos nanoestruturas, né, nas nanopartículas, a gente normalmente associa primeiro a questão da farmacocinética, é o que vem primeiro na minha cabeça. Né? Eu entendo que a farmacocinética, a nanotecnologia, ela é usada e vem sendo usada há muito tempo. Nós temos aqui, inclusive, no nosso departamento, especialistas nessa área, né, em usar a nanotecnologia na tecnologia farmacêutica, para carregamento de fármacos. Sim. Né? Carregamento inteligente de fármacos. Então, o que é que acontece? Você melhora muito a biodisponibilidade daquela molécula. Você faz com que ela chegue em maior concentração dentro do recipiente, do compartimento, onde ela tem que se encontrar com o seu alvo farmacológico, que é, vamos supor, a enzima. Sim. Né, que ela está interagindo. Então, esse, eu diria, é o principal aspecto que aumenta muito a eficácia de um medicamento quando você associa uma tecnologia, uma nanotecnologia. Sim, com certeza. Mas, dependendo, aí eu teria que estudar caso a caso. Você talvez também tenha alguns casos, não todos, onde algum tipo de mecanismo também envolva a interação com o alvo, a própria, digamos assim, estrutura nanotecnológica também envolva no mecanismo de ação com o alvo. Entendeu? Isso também pode acontecer em algum caso. Mas o principal é a farmacocinética, é a biodisponibilidade, é o fato da nanotecnologia carrear melhor a molécula e ajudar ele a atravessar as barreiras, as membranas, as inúmeras barreiras, às vezes, que existem para chegar desde a formulação farmacêutica, da administração farmacêutica, até o compartimento final, né? Pode ser, por exemplo, o citoplasma, às vezes dentro do núcleo da célula, onde está a enzima, né, o DNA, que vai ser o alvo final daquela molécula, daquele fármaco. Sim. Entendeu? E a dificuldade toda, Mayara, é que esse mecanismo todo, essa lógica toda é muito complexa, porque você tem um monte de sistemas biológicos conversando em equilíbrios múltiplos. Você imagina isso possível? Sim, né? sim.
Então, eu vou te dar um exemplo, para não ficar só, né? Eu vou te dar um exemplo. Como uma coisa que eu não mostrei, mas é um trabalho que a gente tem recentemente, foi fruto de um trabalho de doutorado que a gente fez, de pós-doc com um aluno recentemente. Nós começamos a observar na literatura que tinham moléculas com muito problema de solubilidade, né? Obviamente, isso é conhecido, não é novidade, mas a gente começou a observar que tinha gente fazendo modelagem molecular desses fármacos, inclusive fármacos já conhecidos na literatura, já eram conhecidos na farmacopeia, como benznidazol e até outros, né? Mas moléculas que tinham, assim, alguns problemas já conhecidos, tá? de solubilidade em água, tá? Portanto, tinha baixa biodisponibilidade. E algumas pessoas estavam começando a fazer modelagem desses sistemas em complexos com ciclodestrinas, ou derivados de ciclodestrinas. E nós identificamos um potencial de fazer isso, uma possibilidade de fazer isso, gerando um programa. Então, nós desenvolvemos, foi um projeto de doutorado, um aluno desenvolveu um programa chamado Cyclomolder. Ele faz a modelagem completamente automática do complexo de inclusão do fármaco, o candidato, em qualquer derivado que você quiser de ciclodestrina. Bacana. Em qualquer derivado, ou seja, você deriva na posição que você quiser, as posições das hidroxilas, você desenha a estrutura química do derivado na posição que você quer, e ele faz, né, o cálculo da interação e gera os complexos. Bom, acho que fica ruim de eu mostrar aqui por causa da internet, minha rede não está muito boa. Mas é fácil de achar isso no meu lado, você pode achar lá facilmente esse trabalho com Cyclomolder, chama. Então, nossos trabalhos na área de tecnologia farmacêutica, colaborando com esse pessoal, os últimos têm sido assim. A gente desenvolveu uma metodologia para automatizar esse processo de modelagem molecular de complexos com ciclodestrina. Tá? Bom, está quase na escala nano ali, né? Porque a ciclodestrina, você pega as maiores, né? Sim. Você pode falar que é a escala nano, né? Ainda mais as funcionalizadas, né? Ah, sim. Elas são grandes, né? Não, eu concordo com tudo que o senhor disse. Eu só queria saber se existe essa possibilidade de usando alguma metodologia computacional, se tem como você entender essa interação dos ligantes na superfície da nanopartícula, que no caso eu trabalho com nanopartículas metálicas, então teria que ser na superfície, né? Se tem como a gente prever como é que esses ligantes vão interagir, vão ligar, como que vão mudar a sua energia, e como que essa mudança estrutural, né, não estrutural, né, mas de energia mais, né, do ligante na superfície, se isso muda a interação com o alvo desse ligante com o meio biológico, né? A gente é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, a gente sempre fica na dúvida. Será que o ácido fólico que está preso na nanopartícula, ele vai conseguir reconhecer o receptor dele? Porque talvez a maneira como o ácido fólico está interagindo na superfície da nanopartícula, né, através, por exemplo, do ácido carboxílico, se isso está inibindo a interação do ácido fólico com o receptor, entende? Então, prever essas coisas, assim, seriam coisas muito interessantes, assim, na minha área de pesquisa, né? Mas eu não sei se tem metodologia, né, computacional para isso também, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, Mara. Veja, não existe milagre, né, para essas coisas. Ah, sim, sim. É puro trabalho duro, né? Veja que a gente, em alguns casos, com o começo da ciclodestrina, a gente viu alguns trabalhos que faziam meio manual, não tinha reprodutibilidade nos resultados. A gente procurou automatizar isso para fazer o trabalho sempre reprodutível, né? Sim. Então, assim, cada caso é um caso. Primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte: eu tive ótimos orientadores, assim, graças a Deus por isso. Eu aprendi como químico teórico, como químico computacional, tenho certeza que o Kelson também, né, pode falar, isso é da mesma geração. A gente aprendeu a não, ser usuário de programa, de pacoteiro, como a gente chama. A gente aprendeu a resolver um problema de química. Entendeu? A gente tem um problema de química que a gente enxerga como químico. Eu até costumo brincar com a Valéria vem com os nomes lá de imunologia, eu falo, pode parar, descobre os nomes químicos das moléculas, eu só entendo de química, né? Então, para mim é tudo químico, eu só enxergo molécula, né? Os nossos modelos, eles são atômico-moleculares, as nossas simulações e modelagem, por
Por isso que eu nem gosto do nome. Às vezes o pessoal usa bioinformática para o que a gente faz, né, na nossa área, que não é um nome adequado. Nem quimioinformática, talvez fosse um nome um pouco melhorzinho, menos pior. Mas eu gosto de usar o nome modelagem molecular, o termo modelagem molecular, porque ele representa realmente o que a gente faz. Porque os nossos modelos, eles são atômico-moleculares, eles são nesse nível. Né? Os nossos modelos, a gente enxerga os átomos, às vezes a gente enxerga até dentro, né? E os nossos modelos, a gente enxerga partículas subatômicas, né? Núcleo, elétron. Então, o nosso problema, a gente precisaria conversar. Se você tem um problema real, a gente poderia conversar e ver se tem moléculas específicas, né? Específicas, e enxergar elas do ponto de vista molecular, e tentar representar um modelo minimamente representativo, porque também a gente tem limitação de tamanho, né? Sempre. Sim. A gente não pode, né, calcular um ser humano, né, inteiro no computador. Né? Então, a gente sempre esbarra nisso, né? Representação significativa de um modelo químico, né, minimamente representativo. Entendeu? Que soluciona boa parte dos problemas. Agora, se envolvendo combinação de metodologias, para você nunca precisar, né, matar uma formiga com um canhão, né, de 20 polegadas, coisas desse tipo, né? Mas aplicando metodologias adequadas para problemas de tamanho adequado, né? Usando o esforço computacional no nível adequado. Isso normalmente é a receita, quer dizer, de novo, não tem, né, milagre, né? É trabalho puro. Trabalho puro. Posso contribuir um pouquinho? Claro. Como o professor Zaldinho está falando, não tem um método específico, mas a sua pergunta, sim, é possível fazer, combinando vários métodos. A nanopartícula, se a gente pensar na nanopartícula como uma superfície, é possível fazer, por exemplo, uma dinâmica com a molécula de interesse dentro dessa superfície e aí encontrar a conformação dela nessa superfície, congelar essa conformação e aí usar todos os métodos que o professor Zaldinho já mostrou aí, já com uma conformação dentro de um sítio ativo, mas um método específico não, mas a quantidade de técnicas que é possível a gente fazer isso, é possível sim. E o professor Zaldini é especializadíssimo nisso daí. Eu acho que uma interação aí seria bem legal. Legal. Com certeza consegue fazer isso. Sim. Marcelo, Kelso, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu aprendi muito hoje, viu, Marcelo? Muito bom. Parabéns pelos seus trabalhos. Arrasou. E vamos marcar de conversar, né? Talvez em janeiro com mais calma, né? A gente marca e vamos ver aí se dá para resolver algumas coisas, né? Eu estou à disposição, Mara. Tá gente, bom. mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui uma pergunta. Noan Gadelha, isso? Bom dia, professor. Gostaria de perguntar... Não, pode falar aí. Desenvolvimento, interesse em estudo, algum mesmo cálculo de mais de uma molécula em interação, ao mesmo tempo com a proteína alvo. Esqueci o termo, mas existe estudo de compostos, sim. Um texto que pergunta. Não há. Sim, tem esses casos, né? São os simbióticos, né? Os fármacos simbióticos, né? Esse é um problema difícil de resolver, não é muito simples, não, sabe? Porque você tem, se um equilíbrio, né, que é o equilíbrio do candidato a fármaco, você está testando num sítio qualquer, que pode nem ser um sítio ativo, pode ser um sítio alostérico já, né? Já é difícil, você está testando um equilíbrio na farmacodinâmica, imagine dois, né, simultaneamente, porque às vezes um equilíbrio vai afetar o outro, né, por causa do efeito alostérico, efeito de longa distância. Essas moléculas são, às vezes, relativamente flexíveis, né, as biomacromoléculas, eu falo. Então, é um problema difícil de abordar, por isso que, né, como você me está dizendo, você não vê tanta coisa assim na literatura ainda, né, tem gente ainda testando algumas coisas, porque é difícil, é um problema de difícil solução, viu? Difícil solução, você tem razão, é um problema interessantíssimo, mas não é muito fácil de abordar, não, por isso que não tem, né, você não vê tanta gente, né, publicando nessa área. Acho que é isso. Tem mais alguma? A professora Lídia está perguntando aqui, essa vacina contra a Covid foi possível desenvolver nesse prazo de 1 a 2 anos? Por vacinologia reversa? Eu confesso que eu não sei, viu, se aplicaram vacinologia reversa nesse desenvolvimento.
como eu digo, o foco da gente é sempre em doenças negligenciadas, né? Doenças tropicais. Então, eu confesso que eu não acompanhei o desenvolvimento de vacinas para vírus, né? E também tem uma nuance diferente, tem algumas características mais específicas, né? Nesse caso. Então, eu não saberia dizer, honestamente, eu não saberia dizer. Estaria arriscando aqui se eu respondesse. Sim. A professora Lídia eu não sei se a professora Valéria podia falar alguma coisa sobre isso, ela vem dessa área, que é uma pergunta também, já que tem dois especialistas aqui, foi desenvolvida várias vacinas em menos de 10 meses. É normal? Dá para fazer isso? Porque muita gente pergunta, olha, em tão pouco tempo era possível? Que técnicas eles usaram? Como é que eles conseguiram fazer isso? Será que tem, pelo menos, dá alguma noção, alguma direção disso daí? Boa tarde. Olha, em relação a esses detalhes para a Covid, eu não estou por dentro. Eu trabalho mais com a parte de tripanossomatias, inclusive até vacina para leishmania. A gente tem estudos, né, em cima de vacinologia reversa. Agora, a Fiocruz, eu falo mais pela Fiocruz, que eu tenho mais conhecimento. Tem 3 estudos, assim, grandes, com a parte de vacinas, né, para a Covid. Aí, uma delas envolve estudo de proteínas específicas do vírus, né, que eu acredito que tenham feito, usado essas metodologias, porque otimiza, né, dinamiza mais o processo de identificação de proteínas. Eu acredito que tenha sido obtida essas proteínas por essa metodologia, sim. Mas, assim, detalhes de quais realmente eu não saberia dizer. Ah, legal, legal. Ok, mais alguma pergunta, gente? Professor Zaldini. Tem. Noam, por favor, pergunte. Bom dia de novo. Eu tenho mais tentar trazer uma contribuição para a nossa área, né? Eu percebo assim que, embora a gente já tenha essas várias evidências, demonstrações e vários estudos que mostram que a contribuição teórica ela está melhorando bastante o desenvolvimento da pesquisa na química, a gente ainda encontra muitos pesquisadores, né, de química mesmo, e que até tiverem sua formação alguma coisa de teórica, eles ainda têm bastante resistência em aplicar essas ferramentas. E aí eu gostaria de perguntar se o senhor acha que está havendo assim, meio que uma falha, tanto na parte da formação na graduação e pós-graduação, em deixar claro que a contribuição ela não é uma coisa superficial, não é uma coisa puramente teórica, que ela tem todo o embasamento e que ela consegue, com qualidade, né, prever, né, descrever em nível atômico e molecular, esses sistemas que os químicos experimentalistas, eles lidam através de equipamento, né, de ferramentas experimentais. E aí eu gostaria de saber qual seria a sua opinião do que deveria melhorar, né, no nível de formação, né, tanto para graduação quanto para pós, né, se o senhor teria alguma dica assim, de como a gente poderia conversar com esse pessoal da experimentação para eles se atraírem mais, né, que a gente tem visto em alguns laboratórios de química, essa falta de interesse pela parte teórica. Obrigado. Entendi. Ótimo, né? Sua pergunta foi excelente. Muito boa. Nesse contexto, né? Eu posso dizer o seguinte, minha experiência, né? 3 décadas, pelo menos, na química, né? Desde graduação, tá? Eu posso dizer o seguinte, vou começar contando uma anedota, né? Dizem que um químico teórico é teoricamente um químico, né? Eu começo por aí. Mas o fato é que, bom, você perguntou se tem problemas na graduação, né? Eu diria que com a formação, né, cada vez avançando do jeito que está e alguns conteúdos sendo retirados dos cursos de graduação, essa visão meio, não quero achar um adjetivo, é difícil achar agora, mas, assim, quando você retira conteúdos fundamentais, diferente de uma formação antiga, onde você tinha uma formação, sabe, de cálculos, de matemática, de física, bem formal,
né? Então, isso dava um embasamento estudando de química bem diferente, assim. Você enfrentava um cálculo de química quântica, uma disciplina de química quântica, tanto na graduação quanto depois na pós, né? Diferente, com outro nível de preparo, né? Então, não te assustava aquilo, né? Você conseguia encarar e enxergar a importância daquilo, principalmente quando você, né, pegava um professor que conseguia fazer aplicações, por exemplo, lá na química orgânica, né? E hoje em dia você pega os livros de química orgânica, você vê, né, os mecanismos de reação e tal, usando teorias orbitais moleculares, coisas maravilhosas, né, aconteceram aí nos últimos anos. Mas eu peguei uma época onde isso tudo era ainda incipiente, né? O Celso também deve fazer parte dessa geração aí, dinossauro. Então, assim, a gente viu muita coisa avançando, mas, de fato, você tem razão, ainda tem uma certa resistência, né? Mas essa resistência, ela tá sendo bloqueada, esse bloqueio, essa resistência, ela está sendo quebrada como? Na minha opinião, ela está sendo quebrada quando você vê, desculpe, engasguei, quando você vê que nas próprias revistas importantes de química orgânica, de química inorgânica, quando você vê um trabalho, né, um manuscrito sendo submetido, que tem uma parte, né, que é usada para explicar lá um mecanismo, uma reação, ou uma determinada característica de uma estrutura de uma molécula, de um complexo metálico, qualquer coisa assim, o trabalho vai para, normalmente é avaliado com outro nível de detalhamento, né? Então, isso é valorizado, isso que eu quero dizer, né? Não estou puxando a sardinha para a química teórica. Entendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo é que, às vezes, até o tem referi que pede, né? Eu já, né, presenciei isso. Num trabalho, né, de química orgânica, coisa desse tipo, o referi, olha, por que você não faz um cálculo para tentar identificar esse mecanismo que você está propondo ou hipotetizando, né? Hoje em dia já existem cálculos de química teórica que permitem fazer isso. Tem referências que já né, eles pedem, né, para o autor, no manuscrito, usar os métodos, né, de química teórica. Porque sabem que eles são úteis, né, para isso, dentro da limitação. Não quer dizer que eles são, né, perfeitos, inerrantes, não, nada disso. Os métodos de química teórica também têm margem de erro, né? Claro que tem, a gente tem que ter consciência disso, mas você tem que lembrar, eu me esqueci o nome da sigla agora, mas tem aquela sigla, talvez, vocês sabem, lá no CCS, eu não vou me lembrar, as siglas mas tem uma base de dados, né, experimentais e teóricos, né, mantido lá nos Estados Unidos, com dados de estrutura, espectroscopia de moléculas, desde, né, molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio, moléculas pequenas, até um pouco maiores, que é obtida através de cálculos de altíssima precisão, de química teórica, que os cálculos, né, mais sofisticados, né, com correlação eletrônica sofisticadíssima, cálculos de moléculas, assim, diatômicas, né, triatômicas, que demoram, às vezes, semanas para ficar pronto, né, um cálculo desse tipo, de tão sofisticado que é. Esses cálculos estão sendo usados para corrigir dados experimentais de espectroscopia, tamanho nível de confiança, né, que existe nesses resultados. Porque, né, experimentalmente você tem aquelas correções, né, rotovibracionais, enfim, dependendo do espectro, né, você tem influência da umidade do meio, você tem, enfim, né, obviamente também está sujeito a erros experimentais, assim como os erros, mas nesses cálculos, o nível de confiança, moléculas bem pequenininhas, tá, isso não é possível fazer para moléculas muito grandes, mas para moléculas bem pequenininhas, diatômicas, triatômicas, né, eu me esqueci a base de dados, qualquer hora eu me lembro, eu falo. Assim, o nível de confiança é tão extremo que eles estão corrigindo informações experimentais com fatores de correção. Não é isso? Então, perceba onde chegou já o nível de confiança. Tá? Inclusive, se eu não me engano, dos pesquisadores de química teórica, um dos químicos teóricos mais avançados no mundo, né, que trabalha nessa linha, é aquele Schaefer, James, né, acho que é James Schaefer III, né, inclusive é um cristão convicto, né, o fator H dele é 190 ou 170, uma coisa assim, é um negócio assustador, em 2020 agora, o índice H dele, né, o índice H dele é o velocímetro do meu carro, né, é o limite do velocímetro do meu carro, né. Então, assim, é absurdamente alto, né, o limite de confiança que eles estão estabelecendo para esses cálculos de química teórica, né, corrigindo dados experimentais.
Então, é isso, é assim avança, né? Você vai quebrando o paradigma, mostrando a confiança, né? Agora, eu costumo falar sempre para os meus alunos, eu acabei de dar uma disciplina na pós-graduação, quando eu falo de métodos computacionais, inovação terapêutica, né? E é um desafio que eu falo lá para biólogo, químico, biomédico, enfermeiro, médico, farmacêutico, uma turma bem heterogênea. E eu falo assim, eu falo bastante dos métodos em sílico, né? Métodos computacionais, porque o foco da disciplina é isso. Mas eu falo assim, gente, os métodos em sílico, os métodos computacionais, eles nunca vão substituir os métodos experimentais, in vitro, in vivo, né? No desenvolvimento de fármaco, nunca. Nem vacinal, né? De vacina, nunca. Eles vão reduzir bastante o tempo. De fato, é por isso que a grande indústria farmacêutica já percebeu isso. E não é de hoje, né? Eles não são bobos nem nada. E vem usando os métodos em sílico há muito tempo para reduzir, acelerar o processo de desenvolvimento de fármaco e baratear, né? Mas nunca vai substituir. Você sempre vai ter que fazer um ensaio in vitro. Só que você vai fazer um ensaio in vitro num número bem reduzido de moléculas. Por quê? Porque você já peneirou em sílico, né? Você já usou os métodos de screening virtual para já descartar moléculas que você tem confiança que não eram mesmo promissoras. Então, essa é a vantagem. Não, se eu respondi a tua pergunta, ou se causei mais dúvida. Excelente resposta, meu professor. Eu particularmente gostei, mas é isso mesmo. Mais alguém? Senão vamos estar encerrando. Gente, professor Marcelo, eu não tenho palavras para agradecer a palestra excelente. Eu sei que se a gente for começar a perguntar, discutir, a gente vai ficar mais uma hora aqui. Tem muita dúvida em muitos aspectos legais desses métodos. Então, eu quero lhe agradecer. E olha a possibilidade de vir aqui em Manaus dar esse curso para a gente. Vamos ver se Deus permitir. Quem sabe trazer aqui. Seria um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Meus queridos, a todos que também participaram, eu quero agradecer. Agora, só ano que vem, tem algumas carinhas aqui que estiveram conosco com quase todas as palestras nesse ano de pandemia, e eu só tenho a agradecer. Jorge, você que está sempre vindo aqui, obrigado. Isadora também, são alunos que quase não faltam essas palestras, eu fico muito alegre por isso. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, a todos, e a você e a programa, de novo, pelo convite.